Bom, vamos lá, gente? Tá. Bom, eu propus, eu acho que a gente precisa, eu também preciso, dar uma reciclada e a gente fazer esse curso de passe e é voltar mesmo para nós. Não é ensinar ninguém, todo mundo sabe mais do que ninguém, não é esse o objetivo. É mais da gente reciclar, lembrar algumas coisas, talvez tenha algumas coisas novas nesse meio. Então o objetivo é passar para a gente esse tipo de coisa, né? O qual é feito para nós, para trabalhadores, realmente. E nessa primeira semana, eu não vai ter nenhuma prática. Por quê? Porque eu vou conceituar. A ideia é conceituar o que é o passe, de onde vem, para que serve, por que a gente vai fazer o passe em determinado local do corpo, como é que funciona o nosso corpo, a parte física, a parte espiritual, porque tudo tem executivo. Não é à toa que a gente vai lá, coloca em posição de mão e tem determinado lugar que você vai. Por quê? Por que a gente vai? Exatamente esse tipo de coisa, o papel da gente, o que pensar, né? Como pensar para fazer esse passo. Essa é a ideia. A gente tem uma reciclagem em cima disso aí. Em 4 semanas eu acho que dá para a gente dar uma reciclada rápida, porque o curso de passo é bem maior, é mais rápido. Mas para a gente que já está trabalhando, eu acho que só essa repassada já vai ser um negócio muito legal mesmo. Então vamos lá. O que é o passe magnético? Vamos fazer uma prece antes? Você quer abrir? Não, eu não tinha pensado. Mas se quiser fazer também é bom, tá? Pode fazer, então. Então vamos agradecer imensamente a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado, de reciclagem, pedindo a espiritualidade maior, luz e proteção a todos nós e agradecendo imensamente, pedindo bênçãos imensas ao Germano que preparou esse curso com todo amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. A prece é sempre assim, né? A prece é sempre bom, né? Mas não tem problema, vamos lá. O que é o passe magnético? Assim, é a transmissão de fluido espiritual. É a passagem, a energia de um para outro. Tem o receptor, tem aquele que passa, que é justamente o passista. E qual é o objetivo dele? É equilibrar, harmonizar e revitalizar o campo energético que nós temos. As pessoas, quando, durante a sua vida, durante o seu dia a dia, ele vai acontecendo coisas que impactam na sua parte física e também na sua parte espiritual. Né? E o que acontece? Como é que acontece o passe? O passista eleva o pensamento e se conecta ao bem, às boas energias. Né? Os fluidos espirituais são captados e fluem através das mãos. Nós vamos ver que fluidos são esses e qual a origem dele. E esses fluidos atuam no campo energético de quem recebe. E ele promove o quê? Alívio, equilíbrio, renovação, bem-estar, cura. Para cada tipo de problema que aparece, o passe. Tá. O passe justamente traz esse tipo de alívio e de solução para a coisa. E dentro dos princípios espíritas, a caridade, o que é que o precisa ter? O passe é um ato de amor ao próximo. Ele é uma caridade. Porque a gente faz sem interesse, não precisa esperar nada de volta. E tudo no universo, não vem, como o professor Edson disse na palestra dele, tudo é fluido. E o passe utiliza essas energias. E o nosso pensamento é muito importante no passe. Aquilo que você traz no seu corpo etéreo, na sua mente, é o que você vai transmitir. É claro que tem a energia espírita, tem a energia do outro lado, harmonizando tanto você quanto a energia que você solta. Mas, né? E a simplicidade. O passe não precisa de rituais complexos. Não precisa de gesto, não precisa de samba, de ir lá fazer movimento. Não precisa. Quanto mais simples e mais bem intencionado, esse é o objetivo do passe. Né? Ele contribui para o bem-estar físico e favorece o equilíbrio e o progresso espiritual. Porque junto com a melhora do físico, é tratada a parte espiritual. Então o passe não cura por si só. O passe não é um remédio. A pessoa que está fazendo tratamento médico, ele tem que continuar com o tratamento médico dele. Mas o passe vai dar aquela harmonizada nos campos energéticos. Né? É um instrumento de auxílio, que ele coopera com as leis divinas e com o trabalho dos espíritos benfeitores. Sempre. Podemos esquecer que nenhum paciente trabalha sozinho. Né? Por que a gente tem que entender então? Por que é tão importante entender o passe? Porque a gente tem que entender que o passe é muito mais, ele vai além do movimento de mãos. Porque se fosse só movimento de mão, máquina fazia. Máquina nunca vai dar passe. Ela pode ter, mas nunca vai ter máquina dando passe. Porque ela não tem o que é necessário. Então, se fosse colocar a mão, não teria montar.
muita coisa. E por que nós temos que aprender, ou pelo menos ter noção, dos movimentos que vão ser feitos? Para evitar que o passo seja mecânico. Senão vira repetição. Perde a intenção, perde força espiritual. Se a pessoa faz ele de uma maneira de só coreografia, perde o sentido. Ele vai perdendo de volta. O passista, a pessoa que dá o passe, ele precisa assumir a responsabilidade espiritual dele. Porque ele está agindo na emoção, na energia e no espírito do assistido. É muito importante, a gente tem que ter isso, porque parece que não, mas é muito importante. Então, servir com as mãos é assumir essa responsabilidade. É assim que a gente tem que encarar o passe. Não é uma coisa mecânica, como a gente está. E o passe, ele tem uma função, a gente já falou, limpar, desbloquear, energizar e harmonizar. Então, e o passe é uma coisa, não é só intuição, é conhecimento, prática e sintonia. A gente fazer uma coisa de uma forma mecânica, uma coisa, saber o que está fazendo é outra totalmente diferente. A sua sintonia, o seu movimento é bem maior. Né? E ele transforma o movimento em serviço. Porque quando você entende o passe, você deixa de repetir e você começa a servir. Você começa realmente a dar. Quanto mais você entender, mais você vai colaborar. Isso vem com a prática da experiência. Ninguém pensa alguém do jeito. Nada, se for só a mão, uma máquina fazia passe. Mas não é. É o espírito que funciona. Então, como aproveitando a palestra do professor Edson, que falou do fluido, nós temos um fluido universal. E tudo na nossa vida é fluido. Tudo é fluido. Esse fluido universal, como é que o nosso corpo funciona? O ser encarnado. Ele trabalha com fluido vital. O fluido vital é a energia que anima o corpo físico. E onde é que ele pega esse fluido? No fluido universal, que é o que rege tudo. Esse fluido vital vem do nosso corpo. E o fluido ele é a energia que anima a gente, que faz o corpo estar vivo. Porque o corpo é assim. O espírito, que é o principal, a matéria, o instrumento material que permite a experiência de vida, é isso aqui que a gente toca, junto com ele tem o perispírito, mas a gente trata o corpo como uma coisa só. Então, é o corpo físico, o espírito e o fluido vital. Tem um exemplo claro, que é muito fácil, é como a coisa de uma máquina. A máquina é o corpo, o espírito é o motorista, que é o que realmente toca a nossa vida, e o fluido vital é a gasolina, é a energia. Então a gente está a viver, o espírito é o ser pensante, ele vai guiar, e o nosso corpo é a nossa máquina, é o nosso carro, é o nosso tocar, que é isso aqui que a gente usa. Né? E quando a gente faz o passe, a gente simplesmente está transferindo fluido vital, nossas energias, para o outro. É uma troca. Então você está doando. Às vezes você recebe um passe que você doa e as energias para cada ponto disso. Então é muito importante nesse caso. E existe tem os tipos de olá, e tem os tipos de passe. O passe magnético, vou mostrar melhor, mas vou passar por aqui. Quando o passe magnético, o passista dá uma parte do seu vital. É o fluido humano, o nosso. Ele transmite energia própria. Essa energia ela vai para os órgãos. Então existe só esse passe magnético, sem a fase, sem a intervenção do lado espiritual. Tem um espírito, um passe só espírita, cada pessoa vai lá e toma um passe voltado para ele só para a parte espiritual. Quem está precisando daquilo, ele não tem nenhum interesse. E existe o passo misto, que é o que nós usamos. O passo misto é os dois. O que a gente faz aqui no centro é o passe misto. Nós atuamos, quando você dá o passe, você está atuando tanto no corpo quanto na parte espiritual. Nos dois, você está sendo assistido pelo Espírito e doando uma parte do seu fluido vital misturado com aquilo que os Espíritos colocam junto. Então são os três tipos de passe. O passe misto, que é o mais importante, que é o que nós fazemos, eles atuam juntos. Né? O passista não dá só movimento, ele doa vida e forma de energia. Entender o fluido vital, a Juliana não estava aí, mas o fluido vital é o que anima o nosso corpo. A gente pega ele no fluido universal, ele anima o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é corpo, matéria, o perispírito, o espírito. Então, o fluido vital faz tudo isso funcionar. Então, é importante de coisa. Aí,
classificação dos passos. Essa é a classificação dos tipos de passos que tem. Espiritual, quando a energia utilizada vem da espiritualidade. O passo magnético, quando a energia, o fluido vital, ela vem do próprio médium passista, que você está passando. E o misto, é quando a energia vem da espiritualidade e do médium passista. A gente trabalha aqui no centro, sempre no misto. Nós sempre temos a intervenção espiritual, mas existem os dois separados. Isso é muito importante saber que tipo de passo vamos fazer. Para que serve o passo misto? A gente vai falar disso. Um pouquinho mais à frente, eu vou falar dos assistidos, né? Que entra no passado. Enquanto a técnica, como é feito esse passo? O passo magnético ele é aplicado segundo a técnica do magnetismo, não importando nem de onde vem o fluido, nem para que fim se destina. A gente não usa, né? A gente usa a nossa energia magnética pura, mas não só o passe magnético. O passe espiritual, esse nós utilizamos, pode ser direcionado somente a parte operacional, e o misto, que é o principal. É aquele que faz a utilização conjugada da prece com a imposição de mãos, seguida do uso de outras técnicas, que não é só colocar a mão em posição de mão, é colocar em cima do coronário, da cabeça e manter. Ela vai reativar toda a energia, todos os chakras, todos os centros de força, porque, vou chegar daqui a pouco eu falo isso, mas ele vai ativar todos esses centros de força do nosso corpo. Então você faz a posição de mão segura em cima do coronário, o que você está fazendo? Você está passando essa energia para todos os seus pontos vitais. Não se preocupe que cada espírito, aí guiado pela espiritualidade, ele sabe exatamente o que tirar dessa energia. Eu vou concentrar. Você pode até concentrar, mas a espiritualidade ajuda, ele sabe onde é que está precisando, onde é que vai cada um desses. Então, o passe nisso, para nós, é o principal. Você faz a prece e aí põe em posição de mão, faz a dispersão fluídica. E, junto com ele, tem os outros movimentos, são as outras técnicas, que são aquelas voltadas para quando você tem um problema, por exemplo, você vai passar por uma viagem, ou um médium sente, um médium maior, o dirigente, a pessoa mais capacitada espiritualmente, ela sente se a pessoa está com um problema físico, se é só físico, se é físico misturado com o espiritual, se é uma obsessão, se essa pessoa precisa do tratamento só daquele dia, se ela precisa do tratamento por 4, 8, 10 vezes, porque às vezes a pessoa chega no centro, ela tem vários problemas, e além de tudo ela tem problema de comportamento, ela tem problema de karma, e tão pesado que a pessoa, que o médium espiritual forte, aquele dirigente do centro, ele sabe, não, esse vai precisar de um tratamento de 8, porque a espiritualidade fala que ele sabe que o problema dele é grave. Então, para cada situação dessa, existe um tipo de passe que é recomendado. Não digo que tem que ser feito, mas é recomendado. Essa pessoa vai fazer uma programação, você vai voltar 4 semanas. Porque você precisa da primeira semana para começar a absorver, você precisa de mais uma para que eles te apoiem, você precisa da outra. Então, isso é feito durante essa viagem, uma conversa, um sentimento do próprio médico. Germano, Oi. mas aí nessa questão de vamos ser mais 4, vamos ser mais 8. Aí como que é essa triagem? A pessoa que chega pedindo essa ajuda ou o próprio médium ele sente que vai dar essa ajuda? Normalmente é assim. No centro eles têm uma triagem onde ficam os médicos. Ele conversa com a pessoa, aqui que faz o papel que ela diga. Ela conversa com a pessoa, o médico, ela sente, ela conversa com a pessoa, e ali, nessa conversa, ela tem a espiritualidade junto com ela, fala, olha, ela sente de que aquela pessoa precisa de aquele determinado tipo de tratamento. Alguns centros têm um cartãozinho amarelo, azul, ali ele marca, você vai fazer 4 sessões. Então, a definição desse tempo é feita pela espiritualidade junto com o médico. Pode ser feito na hora ou não. Ela pode ser atendida por esse médico, ela faz uma ficha, um cartãozinho, e tem um trabalho de mesa mediúnica, onde define que tipo de tratamento vai para essa pessoa, porque ela passou por uma triagem.
Obrigada. Então é determinado pela autoridade junto com o médico. O tempo e o tipo de tratamento que essa pessoa vai precisar. Isso, mas o passe, agora, quanto a técnica, porque tem que ter técnica, né? Tem que ter técnica de como é que isso é feito, é dessa maneira, né? Então, o nosso é o passo misto. E quais são as modalidades de passe? Eu falei que tem vários passos. Tem o passe individual, que pode ser feito, que é o que nós fazemos aqui, né? É aquele que o paciente recebe o passe individualmente. O médium, ele vai usar a técnica que ele achar que merece, que ele precisa. Tem um passe só de ativação de energia, tem um passe de limpeza, tem um passe de dispersão, tem movimento que você faz, movimento circular, movimento longitudinal. Então, esses movimentos, cada um deles tem um objetivo específico. Então, se você quer fazer a limpeza, tem alguns movimentos, tem cruzado simples, tem cruzado duplo. Esse, para cada movimento desse que você vê, o médium aplicando no seu passe, ele está fazendo um objetivo. Se ele faz assim, ele está fazendo a limpeza. Se ele faz um cruzado, é porque tem um objetivo, vamos falar. Se ele faz só o simples, se ele faz o circular, o longitudinal e a imposição de mão. Então, essas técnicas são usadas no passe misto, que é justamente para misturar e o benefício que é alcançado, além de só reorganizar o espírito. Enquanto o médium está fazendo isso, passando a energia dele, fluídica, junto com ele tem toda a espiritualidade que está atrás. Elas estão compondo esse fluido. Ela usa a nossa energia, porque eles já não tem mais. O lado espiritual não tem esse fluido vital, porque eles já foram, eles estão do outro lado. Então eles pegam o fluido vital nosso, misturam com o fluido espiritual deles, e esse mistura é que volta através de nós para a pessoa. Se filmasse a mão de um médium durante, e já fizeram isso, tem até fotografias, a mão de um médium durante o passe, a luminosidade chega a aumentar 200 vezes. 200 vezes. Normalmente é tirada uma fotografia aqui e outras, ela está de uma maneira. Quando está dando o passe, já eles trabalham com a luminosidade também tem 200 vezes. Por quê? Porque está sendo tratado pela passe espiritual. Então o passe é uma ferramenta muito poderosa justamente para isso. Né? Esse atendimento personalizado e essa técnica, com a ação conjunta do médium e dos espíritos, harmonizam os fluidos. E esses fluidos vão para a parte física, se preciso, e para a parte espiritual. Um trabalho em conjunto. E temos o passo coletivo, que às vezes a gente vê, às vezes utiliza aqui. Né? Normalmente tem casas espíritas que tem muita gente. Vai 500 pessoas, 300 pessoas. É impossível você dar passe individual. Então é feito o passe coletivo. Né? Quando a equipe do passe magnético do pequeno grupo, o que eles fazem? Os próprios espíritos passistas, durante a palestra, eles ficam trabalhando dentro do centro, dando condições físicas que eles tiverem, nas condições de receber esse passe. E aí o passe é dado de maneira geral. Qual a característica? Ela tem muitas pessoas ao mesmo tempo. É baseado na sintonia e na disposição do convidado. Cada pessoa recebe de acordo com a energia que ele dá. Essa é as questões turísticas, é espalhada durante a palestra. E quando nós estamos trabalhando, fazendo a palestra, ou qualquer trabalho, inclusive esse, aqui, a espiritualidade está agindo. Né? Bom, essa foi a explicação rápida do que é o passe, a importância que tem o passe, mais ou menos como funciona o mecanismo dele. Mas agora eu vou para uma outra parte que é o corpo. Como é que é o nosso corpo? Como é que a gente recebe isso? Que chama-se anatomia energética. Porque o nosso corpo ele não é feito. Aqui do lado é o corpo físico, todo mundo conhece. Né? A gente tem estrutura, tem as funções da vida, alimentação, sono, saúde física, a gente conhece bem. Mas tem, junto com ele, conosco, o fluido vital, tem o nosso corpo energético. No nosso corpo tem coisas que se chamam plexos. O nome indiano é chakras. Então, elas são chakras que são espirituais, e nós temos no nosso corpo alguns pontos que são bem menores do que os espirituais, situados em alguns lugares, vou mostrar aqui, que são feitos justamente para receber essa energia. Não só essa, como outras piores, até energias que são negativas também.
Tá? Eu estou centralizando na positiva, mas os nossos plexos, eles recebem também a energia negativa, principalmente o estômago digestivo aqui, né? Mas nós vamos passar lá. Então é isso que eu queria mostrar, né? Que eu quero mostrar para vocês. Que a função do nosso corpo espiritual é armazenar e movimentar essas energias. Essa parte de ponto de vivência aqui, ele armazena e movimenta essa energia. Registra as experiências e aprendizados. As energias entram e ficam refletidas aonde? No nosso perispírito. Por isso que a gente fala sempre, olha, o seu perispírito fica com uma mancha negra lá. Você, quando reencarna, às vezes o seu perispírito guarda a marca da sua encarnação. É justamente essa movimentação de energia que acontece durante a nossa vida. Né? E esse, é claro que ele influencia o nosso corpo físico também. Então a nossa harmonia interna e a nossa saúde passa por isso. Às vezes você acorda um dia ruim, não tem nada físico, você não sabe por quê. Porque as suas energias não estão bem harmonizadas. Então é assim, ó, nosso corpo físico material é o corpo visível, isso que a gente vê aqui, esse corpo bonito, saudável, que vocês estão vendo aqui na frente, esse é o corpo material, entendeu? Esse é o corpo material. Só que junto com ele tem o perispírito. Né? Tem o perispírito, que é aquela parte que a gente não vê, mas que é importantíssimo, que é o corpo sutil que envolve esse corpo físico. É um instrumento de ligação entre o espírito e a matéria. É por aí que nós nos permitimos a nossa relação com a parte espiritual. E o nosso corpo é aquilo, é matéria, é o perispírito e a alma. O que domina nossa é a essência imortal, nós somos aquilo, é o espírito. Ele é que comanda, ele é que vive e ele é que pensa. Então essas três partes formam aquilo que nós somos. E o passe, ele trabalha nas três. O espírito é o princípio inteligente que anima o corpo utilizando o perispírito como veículo para evoluir, aprender e amar. O perispírito depende da ligação com a parte espiritual através desses pontos que eu estou falando. E é aí que a gente tem que o passe age. Então vamos falar um pouco desse chakra. Não vou usar a palavra chakras, e quando falar de chakra, eu tiver do lado de indiano. Não, mas o que acontece? Aqui no Brasil mudaram o nome para centro de força. Nada mais é do que o chakra, só que em cada centro de força desses tem suas funções. Vamos tentar passar rapidinho por cada mulher, nosso tempo é curto. Ótimo, mas é isso, tá vendo? Nós temos o centro de força coronário, que é aquela. Tem as cores, essas cores são importantes, gente. Quando fala de fluidoterapia, eles trabalham com as cores. Isso é muito porque cada cor, cada centro de força nosso irradia uma cor diferente. Quando você tem sensibilidade de ver, eu já tive a graça de ver, e é realmente colorido. E nessas cores. Então, tem o coronário, que cuida da consciência espiritual, que é a nossa conexão com o divino, é tudo aquilo. Temos uma glândula que chama glândula pineal. Essa glândula é a glândula do espírito. Temos o frontal, que fica aqui na testa. É a intuição, a sabedoria, a percepção. Aquilo que vai além do físico. É o frontal. Temos o laringe, que é essa parte aqui. Comunicação, expressão, verdade interior. Aqui, laringe. Temos o centro de força cardíaco. Amor, não precisa nem falar. Amor, compreensão, equilíbrio emocional. Temos o plexo solar. Poder pessoal, autoestima, vontade, transformação. Está tudo aqui, em amarelo. E temos o sacral, que é a criatividade, que é o básico, como você tem. Criatividade, sexualidade, emoções, prazer, nesse. E o básico, que é o raiz, que é a sobrevivência, a segurança, a estabilidade, a conexão com a Terra. Esses são os nossos centros de energia. Eles regulam o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então está aqui, frontal, laringe, solar, o cardíaco, solar, sacral e baixo. Germano, a próxima eu trago uma foto que eu tirei há muitos anos atrás da máquina queimou. Ah, que legal. Aí eu trago para vocês. Que bom, é muito bacana. Então,
falar para não ter capítulo. Então, o centro coronário, vamos falar do principal, que é o centro coronário. Que é esse centro que fica aqui. O centro coronário, de mais alta frequência, é considerado o centro da sabedoria. O que ele faz? Ele recebe os estímulos do espírito e comanda os demais centros. Tudo entra coronário aqui. Por isso que é tão importante a imposição de mão coronário. Porque tudo passa por ele. Ele distribui as energias de sustentação do sistema nervoso. Corresponde em termos de glândula a epífise ou pineal, que é chamada glândula do espírito, é que permite a nossa comunicação. E quando na mediunidade, ela permite a sintonia e a aproximação em contato com os espíritos, especialmente os superiores. Tem que fazer essa diferenciação. Espírito inferior, ele consegue interagir as suas energias negativas com outros chakras, principalmente esse aqui. Aí no magnetismo, vou falar sobre a parte espiritual. Por isso que é tão importante o nosso coronário, porque tudo passa por aqui. Quando nós vamos dar os passos, em primeiro lugar, que você concentra a sua realização é no coronário, para que ele faça essa distribuição. Depois, você vai fazer a distribuição para aqueles dois movimentos que nós vamos ver em outras aulas, porque ele é feito. Temos o frontal, que é o rosa, também de alta frequência. O centro frontal é conhecido como centro da intuição. Ele reaciona com o processo de inteligência ligado à palavra, cultura, arte e saber. Importantíssimo. Importantíssimo. Ele tem relação direta com a glândula pituitária e hipófise. Igual o coronário, ele também tem as suas proteções para energias inferiores. Então ele interage bastante com o coronário porque ele é um centro de alta frequência. Na mediunidade, ele é responsável por uma coisa muito importante para todos os métodos, evidência. A audiência e intuição. E atua na exteriorização dos fluidos ectoplasmáticos. Eu fiz, é quando a pessoa, antigamente tinha muita pessoa que vê o ectoplasma, mas esse frontal, para a mediunidade, ele é o principal. Quanto mais forte, mais a mediunidade dessa pessoa é forte. A pessoa, ela se declara, atesta, aquela luz rosa ali. O magnetismo destaca esse processo de hipnótico sobre a base de regressão da memória. Aí é importante dar uma pincelada, porque você trabalhando nesse centro, você consegue fazer com que a pessoa deixe de ter aquela reserva, preguiça, falta de vontade, e vai por diante. Mas quando você se aprofunda, você vai ver onde é que age, que tipo de coisa vai, o estímulo desse centro trabalha. Aí vai descendo, vai falando, então aqui, o centro de força aqui, e tem o laríngeo, que é a tireoide e a paratireoide. Preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo. É a mediunidade que recebe e fala. Na mediunidade, ele trabalha esse lado. A mediunidade toda é influenciada pelo frontal, mas aqui, o laríngeo, ele tem uma grande influência também nessa parte da parte de mediunidade. Na mediunidade também atua na exteriorização do ectoplasma e marca a presença na psicofonia, né? Na fala. Facilita a mediunidade quando ela vem através da fala. Tem casos de médios que tão fortes que a voz, que é muito difícil, ela sai com a voz daquele espírito que está influenciando. Normalmente a pessoa fala e você sai a tua voz. Em caso que a mediunidade é tão grande que ela sai na voz do espírito que está falando através da psicofonia. Mas está aqui. Está nesse ponto. Temos o cardíaco, que é importantíssimo. É de frequência mediana e é considerado como centro do sentimento. Mas ele também tem relação com o sistema circulatório, nervoso, parasimpático. Ele não é só as emoções, ele é responsável por toda a parte de circulação e sistema nervoso
tudo desse chakra. Por que é chamado de caixa? Porque ele está aqui, no ombro do coração. No campo mediúnico, assimila e transmite campos emocionais. Então, quando acontece de você absorver a energia que vem de um assistido, é nesse chakra que está sendo agido. É por ali que você recebe aquele impacto, bom ou mal, e você na hora do passe, você na sala de passe, às vezes você sente cabelo, aquela eletricidade no cabelo, esquenta, esfria, arrepia. É por aí. Esse é o centro que comanda toda essa parte do sistema nervoso, dos nervos da gente. E a gente sente, né? É quando você vai na pata, a gente sente. É porque está sendo estimulado justamente esse centro de força teórica, que é o gatilho. E no magnético, ele serve como cola psíquica. Né? Ele fortalece simplesmente a circulação. O gástrico, esse é de frequência baixa. Por isso, é o centro vital por excelência, como solar ou centro de cura. Normalmente é mais ativo os fluidos vitais do magnetizador. Corresponde diretamente com as adrenais e pâncreas, que é a parte física. Agora, esse para nós, a parte mediúnica, é muito importante. O coronário e o gástrico. Porque é aí que os espíritos de baixo, os sofredores, eles atuam. Aquele ali dentro da vibração, é por aqui que eles te atacam. Vamos usar a palavra atacam. É esse centro vital do estômago que eles utilizam para te fazer mal, para te causar uma doença. Porque eles causam uma doença, porque eles influenciam e você começa fisicamente a criar condições no teu corpo, mentalmente, a criar condições no teu corpo para que ele fique doente. Isso não é uma bobagem. A mente, a nossa mente, ela causa doença. O pensamento repetido causa doença. O pessimismo exagerado causa doença. E é por aí que aqueles sofredores que, por alguma razão, queimam o seu nome, é por aqui que ele age. Onde é que ele vai? No estômago. Que para nós, você vai sentir essa região que eu vou falar, é o estômago, que é o pâncreas. Então, ele é muito importante e você tem que trabalhar para que fortalecer todos os seus pontos, mas principalmente com oração e pensamentos positivos, evitar que seja facilitado por aí. E quando o médium não passa, você sabendo disso, sabendo que essa região é uma região propensa, você vai com certeza colocar mais energia ali naquele ponto. Aí você vai fazer, e naquele ponto, independente da situação, que seja espiritual ou não, você concentra um pouco mais aqui, para evitar justamente esses ataques desses inferiores que estão sempre aí à espreita. Sempre. Quanto maior a quantidade de fluido vital nesse centro de força, mais forte você estará para resistir ao ataque dessa região ou de algum desses espíritos que estão. Centro gástrico, frequência baixa. E os prêmios é o centro do equilíbrio. É igualmente grande indicador do fluido vital. Reforça o gástrico, eles trabalham em conjunto. Fisicamente, ele refere ao baço, mas fígado, pâncreas e rins. E na mediunidade, no nosso terreno, a organização fluídica é espírito fragilizado com drive de descontinuidades espirituais. Quando você age nesse centro, você está fortalecendo no assistido, no passe que você está dando, justamente a falta de espiritualidade que essa pessoa tem. Porque tem gente que é muito materialista, um dia materialista, ou pelo menos desconhece qualquer coisa que se refere à espiritualidade. Então, você trabalhando nisso, você pode despertar junto com a espiritualidade. Tudo que eu estou falando, é claro que você depende do lado de lá. Né? Estou falando só da parte nossa, que precisa ser nossa responsabilidade. É tentar fazer com que essa pessoa desperte algum interesse pelo lado espiritual, fortalecendo, juntamente com isso, o gasto,
para evitar que outros espíritos inferiores atuem sobre essa pessoa. Então é muito importante que a gente saiba justamente o porquê. A importância de cada ponto desse que a gente aponta a mão e transfere energia. E de baixíssima frequência, o centro genésico é o centro procriador. Ele corresponde às glândulas. Essa parte da sexualidade. Aí, ele está mudando, né, a maneira de falar, ele é justamente a parte que cuida da sexualidade, da baixeza, da pornografia, né, daquilo que realmente não é a função principal da sexualidade. Tá? Esse genésico ele trata disso. Né? No terreno mediúnico, opera a atuação política, é espíritos fragilizados, descontinuidades perispirituais. O que é isso? São manchas, são marcas. O perispírito está totalmente desalinhado, mas está desalinhado por quê? O genésico ele é focado muito na parte de sexualidade. É onde baixa a frequência da pessoa do que você vê. E aí é onde tem onde fica a baixa frequência e geram essas barbaridades, essas atrocidades que a gente vê, as safadezas, né? Porque ele desorganiza todo esse sistema. O seu perispírito está aí, está com todos esses pontos. O genésico tem que ser fortalecido porque justamente ele facilita isso. Numeral, a atração magnética exerce uma certa força magnética sobre a ação, especialmente nos que os comunicam seus espíritos inferiores dos fedores. O numeral, ele permite, é um centro de força que ele permite o contato com esses, ele facilita, na verdade, o contato com esses espíritos inferiores. Aqueles que vêm, por exemplo prático nosso, aqueles que vêm aqui durante uma sessão e ficam aí esperando a quarta-feira. Esses espíritos superiores, quando você dá o passo em assistir que precisa desse tipo de atenção, esse centro, esse chakra, esse centro de força, é o que permite a energia fluir e essa pessoa receber. E, por consequência, melhorar o estado que ele vai ficar aqui esperando, o estado do espírito dele que está do lado de lá. É no centro moral. E através do corpo do cara que vai assistir. Se nós formos assistidos, do nosso corpo. Estou falando na posição quando eu não sou assistido, mas às vezes eu também sou. Então, estimule esse centro de força da gente, meu. E ele guarda com relação com o centro laríngeo, que é o da fala, da comunicação. De frequência semelhante genética, o básico é o centro da preservação, responsável pelo circuito de refluxo dos fluidos de base para o alto. Fica aqui, né? A base da coluna. Esse fica atrás, embaixo. Ele relaciona com o genético, mas a sua primordial função é propiciar o retorno. Se congestionado, gera graves prejuízos físicos e espirituais. Por isso, quando vamos falar do tipo de passe, que eles chamam de passeio 1, ou passeio 2, é quando você faz um passe para a parte física e para a parte espiritual no conjunto. Um dos passos é você, não só no início quanto no final, você levar a mão até essa região, mão direita ou esquerda, uma na frente e para trás, que é para estimular tanto o genético, tanto quanto o básico, que é para permitir descongestionar todo esse sistema que está ligado às coisas não muito boas e permitir que os outros trabalhem melhor. Então são centros de força importantíssimos dentro do nosso processo. Para o passista, é muito importante ter sempre em mente que os centros vitais, eles captam energia, transferindo ao corpo físico. Então, quando nós, como passistas, nós levantamos a mão, não precisa, mas quando você capta a energia, você tem que saber que essa energia que você captou, ela vai ser transmitida e precisa ser transmitida de uma forma consciente, sabendo os pontos aonde você chegar. Porque senão,
o esclarecimento mais profundo, ele dá o passe. Vai perder? Não, claro que não. Sempre vai aproveitar. Mas se você souber aonde dispersar, né, você o resultado vai ser muito maior. Porque você vai trabalhar justamente nos pontos que vão tirar esse desequilíbrio. Fazendo que qualquer desequilíbrio deles fica automaticamente em todo o conjunto. E por consequência, em todo o corpo físico. Que a gente não tem que, a gente tem que saber que nós temos todos os nossos pontos, mas que eles estão interligados entre si. Então, aquilo que você coloca no coronário, ele vai distribuir. Mas, se você mentalizar, por exemplo, você mentalizar o centro de força com a sua oração, com a sua concentração e a cor, o resultado vai ser melhor. Esse é o segredo, aquele que torna o passe muito mais poderoso do que ele já é. É a consciência. Postura e conduta do passista. Lembra que eu falei que para fazer passe não precisa passando? A gente, uma coisa que eu não falei, mas acho que é bem claro, é que quando você vai dar o passe, tem uma regra, não é uma regra escrita, mas é uma regra moral. A gente evita de qualquer maneira tocar no corpo do assistido, né? Então, isso é um ponto classificado. Então, a nossa posição de passista tem que ser neutra. Nós somos um instrumento. Nós não estamos ali para ajudar, nós não estamos ali para ver se a pessoa é bonita, se a pessoa é magra, gorda, amarela, preta, vermelha. Esse é o objetivo. Qual é a nossa postura? A postura do passista tem que ser baseada no amor, respeito e sintonia com a espiritualidade. Porque eles estão lá, junto com a gente. A gente é o intermediário. É isso. A gente é justamente intermediário na transmissão desses fluidos. A nossa intenção tem que ser amorosa. Não é difícil, né? A base do Espírito Sincero é ajudar. Amor ao próximo. Nós estamos aqui. Nós nos dispomos a estar aqui para dar um passo, para ceder sua energia. Você se prepara para fazer isso, com certeza. Você está com uma intenção amorosa. Não existe outra. O paciente está concentrado. Os nossos pensamentos, elas são transmitidos junto com a energia. Então, quando a gente vem para o centro, a gente tem que fazer um esforço de colocar realmente a nossa atenção aqui. É difícil, é claro, porque as coisas acontecem. Né? Mas a nossa posição é essa, né? A gente sempre tem que pedir auxílio ao plano do Espírito para isso. Nós temos que reconhecer que nós somos apenas canal de energia, de autoridade superior. Estamos nos usando. E então usando de bom grado, porque a gente se dispôs a isso. Sem toque físico. A imposição de mãos é feita próximo ao corpo, mas sem tocar. E com movimentos suaves, sem fazer nada de espalhafatoso. Né? Concentrar em sabe quanto tempo dura, passa, prima, uns minutos. Então, ali você tem que concentrar todas as suas energias para que esse passo seja dado de uma maneira correta, atingindo esses pontos que nós falamos para trás, que é importante. Eu até voltar um pouquinho aqui que eu vou repisar. Não é reprisar, não é repisar. Nesses pontos aí, a gente tem que ter, ou pelo menos, ter uma boa noção, embora a gente já tem rápido, mas já tem, de onde é que as nossas energias, juntos com os espíritos que eles estão conosco, elas têm que ser canalizadas. E na próxima aula, que eu gostaria de começar a entrar, dentro dessa introdução, no passo em si, que é o alto passo, o passo de limpeza, e aí nós vamos para os passos espirituais, que é o passo 1, 2 e o 3. Então a ideia é mostrar o passo que a gente fazia aqui, botar alguns de vocês para fazerem também, para pegar, que não é difícil, 2, 3 vezes que fizer já vai aprender, né? E o porquê de cada movimento desse. Então na próxima, eu gostaria de ver vocês aqui, porque a gente vai realmente entrar por que circular. Por que o cruzado simples? Por que o cruzado duplo? Como eu faço um alto passo? Eu posso dar um alto passo em mim mesmo. Eu estou na minha casa, não, porque eu não estou legal hoje. Eu acho que alguma dessas energias negativas aí me pegou. Eu dou um alto passo.
Como você dá autopasso na pessoa, tua esposa não está bem, teu marido não está bem, você faz uma limpeza espiritual. Então tem os seus, não é regra, mas tem aqueles que não funcionam e a gente sabe de usando os movimentos corretos. Então essa é a ideia da gente fazer o curso. Uma coisa rápida, mas que a gente repasse. Isso. Esse material que está aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá? Para que você baixe. E depois, antes da próxima aula, eu vou mandar uma apostila. Essa primeira eu achei que não precisava, porque é básica. Para a gente realmente começar a falar de alguma coisa que está mais um pouquinho mais discutível. Mas na próxima eu vou mandar uma apostila, já explicando os passos, os desenhos e tal, para a gente vir aqui na frente fazer. A gente põe um caixa aí de modelo. Não, também fico, tá? Tô brincando. Tu vai sair daqui, vai tomar uns 10 passos, não vai daqui bem legal. Mas pagar de Juliana, dá uns 5 passos. Pronto, tô pronta, vim pra isso. Então também achei, eu acho que essa primeira já tá boa, você tem uma boa ideia. Obrigada, Juliana. Muito bom. Eu acho que o Mano falou que vai entrar nessa parte do autopasse para vizinho nenhum bater na porta dele. Será? Fica mais leve a gravação. Depois eu corto, não esqueça. Depois me conta.